comentar com você neste vídeo sobre alguns técnicos que poderiam ser interessantes para o São Paulo, caso o Tricolor de fato perca o Dorival, né, o presidente doidão, que estava afastado aí por alguns possíveis crimes, né, porque ali só tem mafioso ali, né, ali é uma mina de ouro, né, e um covil de bandidos, né, de ladrões, de mafiosos, gente, ó, boa parte, quase todos aí que foram ex-presidentes estão presos, né, não por ações aqui da nossa justiça, né, porque aí, meu irmão, é esperar demais, né, mas por ações aí das polícias internacionais, como por exemplo o Serviço Federal Americano de Investigação, o FBI, né. Então, alguns estão presos, né, e outros ainda que merecem ser presos também, ainda estão em liberdade. O tal do Reginaldo aí, esse senhor aí, que ninguém sabe de onde veio isso, né, e quando eu falo isso é porque é um pouco isso aí mesmo, né, ele estava afastado, né, e aí teve um julgamento da ação para ver se ele voltava, né. Quem julgou a ação foi o Gilmar Mendes, lá do Superior Tribunal Federal, né, que é parceiro da CBF, tem uma empresa, né, o Gilmar Mendes, né, que tem parceria com a CBF, do Reginaldo, além do que ele é amigo do Reginaldo. Então, ele não se colocou como impedido para julgar e julgou. Gente, meus amigos, para o mundo que eu quero descer aí, sabe, porque tá demais o mundão tá demais, aí o Brasilzão no mundo querendo comandar todas as imbecilidades, todos os absurdos. O Brasilzão aí quer mandar, o Brasilzão que é o senhor do mundo em termos de imbecilidade, em termos enfim, de absurdo, né? Então, o nosso presidente ele tá de volta, aí doidão, todo assanhadão, já foi apresentando o técnico, precisa apresentar o técnico, porque levou um chapéu lá do técnico do Real Madrid, né, o Ancelotti, que utilizou, né, do interesse da seleção para ganhar um bom contrato com o Real Madrid. Ou seja, você tem os idiotas aí querendo me contratar, deixa eu usar os idiotas aqui para conseguir um contrato ainda melhor com o Real, que foi o que aconteceu, né? E aí o presidente doidão, assanhadão, resolveu agora que ele precisa de um técnico, né? Aí vai atrás do Dorival do São Paulo, pode tirar o técnico do São Paulo, enfim, né? Também, Dorival, você podia falar não, né? Você tá no São Paulo. Quem é técnico do São Paulo hoje, na situação que tá, com toda a valorização que você tem, precisa ir pra CBF. Precisa mesmo da seleção brasileira. Precisa viver disso mesmo. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Curioso, né? Porque o Reginaldo poderia simplesmente bancar o Diniz, né? E se Dorival não aceitar, é muito provável que isso possa também acontecer. Só que é assim, o cara não tem o menor entendimento de nada, né? Porque ele poderia perfeitamente, já como ele não gosta de pensar muito, não sabe também pensar, né? Tem isso também, tem gente que tenta, mas não consegue. Poderia perfeitamente falar, bancar o Diniz tá no momento aí que muita gente tá falando, tá ok, né? Ganhou a Libertadores, tal, aquela coisa toda, mas nem isso, né? Eu não sou favorável, tá? A manutenção do Diniz. Agora, pô, Dorival, também você tem que ir pra seleção mesmo, né? Precisa. Tá bom, então. Bora lá. Falemos então sobre alguns técnicos para a seleção São Paulino, né? Eu não vou colocar aí na capinha, no vídeo, não vai aparecer as imagens, mas vai estar na minutagem aqui, vai ter uma minutagem no vídeo, né? Que vai estabelecer capítulos. E através de cada capítulo você pode conhecer os técnicos. A minutagem também permite a você que você possa ver o vídeo que você quer, parte do vídeo que você queira, né? Isso é respeito a você, torcedor e torcedora de inúmeras equipes, mas notadamente neste caso, torcedores e torcedoras do São Paulo. Antes de apresentar a lista, né, chamar a atenção para o fato de que esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é parceiro aqui do canal, dá muita força aqui para o meu trabalho, mas também é uma casa de aposta respeitável, importante no cenário aí das apostas no mundo inteiro, né? É a mais respeitada do planeta, é gigante. Se você vai apostar, aposte por uma gigante, mas não um gigante qualquer. Aquele gigante que trata você de fato como consumidor, que te respeita como consumidor, não só como um mero apostador qualquer, tá? Se você gosta da ideia, use o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para você se cadastrar lá na 1xBet, mas também coloca o código promocional 1xJosa, que é vital para que eles entendam por que você chegou lá e também para que você, caso queira, dobre o valor do seu primeiro depósito. Beleza, gente? Beleza? Dá essa força aí, o link vai estar na descrição do vídeo, assim também como o link da página de membros, caso você queira se tornar membro do canal Josa Novales. Muito obrigado. Vamos então aos nomes aqui, né? Não tá fácil. Porque veja, gente, quase todos os bons técnicos estão empregados neste momento. Em geral, o técnico ele é recrutado antes do final aí das temporadas, o técnico já está saindo de um clube para ir para outro, né? Então, nesse sentido, fica realmente muito difícil, né? Você determinar aí quais são os técnicos interessantes que estão no mercado, porque quase todos estão trabalhando. Aí assim fizemos aqui uma lista aqui com alguns que, para mim,
Envolve alguns nomes desconhecidos, algumas surpresas, né? Mas alguns técnicos que vêm entregando muito resultado, né? O primeiro nome da lista é do Luis Zubeldia, né? É o técnico argentino de 42 anos que esteve à frente da Liga de Quito, resolveu não continuar na Liga em virtude de alguns problemas ali com a gestão, né? Que estaria mudando e tal. O Zubeldia não concordava muito com algumas objeções ao trabalho dele por parte dos novos dirigentes e resolveram sair da Liga de Quito, né? Neste momento, o Zubeldia, ele está de férias, né? Ele decretou férias. Inicialmente, o staff dele falou que seriam férias sabáticas, um tempo sabático aí, um bom tempo longe do futebol. Não é verdade. Ele apenas está de férias com a sua família. E ainda que estivesse no período sabático, né? O São Paulo não poderia desistir. Chegando a proposta, o técnico, evidentemente, pode fazer uma avaliação se vale a pena voltar ou não para o futebol antes do prazo estabelecido por ele, né? O Zubeldia é um técnico interessante, é muito novo ainda, um técnico que finalmente ganhou o reconhecimento internacional. É um técnico de futebol, de uma visão sobre futebol em que a sua equipe tem que atacar e defender ao mesmo tempo. A Liga de Quito, durante um bom tempo, foi o melhor contragolpe do futebol da América do Sul, mas quando precisa, a equipe dele também trabalha ali no campo de ataque com muitas variações de jogo. É um técnico, por a gente pensa, atacar e defender. No caso do Zubeldia, essas duas coisas tendem a acontecer, a depender da partida, acontece um pouco mais ou um pouco menos. De certa forma, não deixa de parecer um pouco com a maneira como o São Paulo se comportou na prática, não como o São Paulo se comporta em teoria pelo seu técnico, tá? A partir da visão do seu técnico, né, que dizem um técnico ofensivo, não sei o que e tal, mas na prática não. Na prática é um time que tenta também se adequar a algumas situações do jogo. O Zubeldia é muito parecido com o Dorival. O principal esquema que ele gosta de utilizar é o 4-2-3-1, acho que é um nome interessante aí para a seleção brasileira. O pessoal tá falando aí de Carpini, de outros aí. O Thiago Simões da ESPN fez um comentário lá falando de alguns técnicos, né? Inclusive incluiu o Zubeldia e aí colocou lá o Carpini, gente. Aí colocou o Carpini como esse técnico aí. E aí ele falou de outro aí que seria, colocou interrogação, que enfim, tal. Aí mostra que ele entende muito, né? Ele muito do assunto. Era melhor ter ficado caladinho, que era bem mais interessante, né? Por que eu tô falando disso? Porque ele acabou, na verdade, falando que o Gabi Milito, gente, enfim, ele seria um técnico interessante para o São Paulo com ressalvas. O Gabi Milito com ressalvas e o Thiago Carpini, ó, beleza, hein? Thiago Carpini que não tem tamanho para o São Paulo, né? O Gabi Milito para o tal do Thiago Simões seria interessante, mas com ressalvas, né? Olha, a ESPN, pelo amor de Deus, né? O que tá acontecendo com a ESPN? Já não basta o UOLzinho da vida, né? Que basta você ser amigo de alguém para você escrever no UOL. Qualquer um escreve no UOL hoje em dia, né? Tem gente boa lá, evidentemente, mas tem uns porqueiros lá que, pelo amor de Deus, oh meu Deus, você tá feio, viu? E a ESPN tá indo pelo mesmo caminho, né? Ocorre na ESPN algo muito interessante, porque o Thiago Simões sempre foi um cara muito lúcido mesmo. Só que outro dia, o André Kfouri andou fazendo uns comentários tão bestas, né? Então, o que me parece é que esses caras precisam, na verdade, talvez de novos ares, né? Porque estão falando bobagens, parece que o espaço também está impactando diretamente nas suas visões, que sempre foram visões muito sofisticadas. Tanto a visão do André Kfouri, alguns dias atrás, como essa do Thiago Simões, ao aceitar Carpini como o Carpini, técnico pro São Paulo, né? O cara que nos últimos jogos do Juventude na Série B, o Juventude subiu por uma questão de que o Ceará foi pro último jogo com um time quase sub-20, errando tudo, entregando o gol para o Juventude, porque o Juventude não conseguia ganhar um jogo, gente. Um jogo. Quando o desafio aumentou muito para o Carpini, aumentou demais, ele não sabia o que fazer. Ele se mostrou um técnico como outro qualquer, não sabia o que fazer, completamente perdido, mostrando que talvez não tivesse tamanho mesmo para lidar com grandes desafios. Esse é o técnico para o São Paulo, beleza. E o Gabi Milito, sim, mas com ressalvas. Ah, gente. Meu irmão, o Gabi Milito fez um trabalho espetacular no Argentinos Júnior. É um dos melhores técnicos argentinos da atualidade, na minha opinião, um dos melhores do mundo. Ok? Ah, eu não acho isso não. Ah, então quando ele for parar na Premier League e tal e começar a fazer sucesso, talvez você ache que isso aí realmente tem um pouco a ver, né? É um técnico que, na minha opinião, revolucionaria o trabalho também em Cotia. Tudo que o São Paulo precisa muito hoje é fazer uma reformulação de ideias em Cotia. Não é somente uma reformulação ali nas estruturas, mas também em ideias. Não tá legal o trabalho nesse sentido em Cotia. O Gabi Milito faria esse trabalho interessante de revolucionar completamente as estruturas mentais e físicas de Cotia. Hoje talvez seja o técnico que melhor trabalha essa integração do jogador de base ao time principal. Também, né, exigiria no contrato que ele determinasse algumas ideias de como
a canteira, todas as categorias de base do São Paulo deveria trabalhar, ou seja, com o mesmo modelo de jogo, né? Enfim, sensacional na minha opinião, ser um técnico interessante aí sim. Na minha opinião, hoje é um dos melhores que estão aí no mercado, do Ciné presente aqui também, né? Tem que aparecer. E acho que está de férias, né, neste momento. É um técnico com quem você tem que ter uma boa conversa, tem que mandar um emissor para conversar com ele, alguém que entenda de futebol, e apresentar o projeto do São Paulo para ele. Acho que ele aceitaria, ele já negou equipes grandes da Espanha quando estava no Argentinos Júnior, é um cara muito sério. Agora, até em virtude de ser um cara muito sério, o papo com ele tem que ser um papo também bastante relevante, não pode ser uma conversa qualquer, né? É um técnico ofensivo, como a gente sabe, né, que fez o Argentino jogar de forma ofensiva. Muitos dizem que contra o Fluminense o Argentinos foi lesado naquela partida, né? Tudo aconteceu ali. Eu discordo um pouco desse rigor de achar que o Fluminense foi totalmente favorecido, mas aqueles que têm apresentam essa narrativa, dá para debater, sem dúvida nenhuma dá para debater. Agora, o fato é que o Gabi Milito é um técnico bem interessante. O jogador, por exemplo, novo, tende a ganhar muito com ele, mas o jogador já veterano também tende a ganhar muito com ele, né? Ele consegue encontrar muito bem as características de cada jogador do seu elenco, né? E as utiliza muito bem. Hoje, quando a gente pensa em técnico, a gente está falando de um cara que tem todas as noções do que seria ser um treinador de futebol, o Gabi Milito, e acho que seria uma grande novidade aqui no futebol brasileiro. Na minha opinião, o São Paulo mudaria muito para melhor, porque para mim ele é muito mais técnico do que o Dorival Júnior, né? Caso o Tricolor conseguisse contratar o Gabi Milito, tá bom, gente? Pedro Martins é o técnico português, para mim é um dos melhores técnicos portugueses, assim, disparados, né? Neste momento está no Algarrafa. É um técnico também muito ofensivo, gosta do 4-2-3-1 como esquema principal. É um técnico que sabe fazer sua equipe jogar dentro e fora de casa. Tanto dentro como fora de casa a equipe joga de forma protagonista, né, querendo vencer todas as partidas, né? É um técnico que também sabe trabalhar bastante o jogador de futebol, encontrando posições novas para muitos jogadores quando é o caso. É um técnico que, quando ele não tem aquele jogador no elenco, antes de pedir reforços, ele tenta buscar ali no próprio elenco ou construir esse jogador ali no elenco, né? Então Pedro Martins também é um nome interessante, pouco falado hoje aqui no Brasil, né? Muitos dizem que é o técnico que cobra muito, né? E acho que ele poderia até cobrar muito, mas o São Paulo tem condição sim de pagar o valor aí mais alto para um técnico como o Pedro Martins. Ele tá no Garrafa, não é tão simples tirar do futebol ali do Golfo Pérsico. Agora, o São Paulo não poderia deixar de fazer uma proposta. Acho que um time grande nunca pode desistir da tentativa. Neste caso, o Tricolor também não poderia desistir jamais da tentativa de buscar um Pedro Martins. Seria o grande técnico português, na minha opinião, da atualidade, né, atuando aqui no futebol do Brasil. Pedro Martins, que certamente assim, convenceria até aqueles até os desavisados, né? Até aqueles, por exemplo, que não gostam desse jogo mais ofensivo, acho que ficaria completamente ali convictos, né, do quão bom é o Pedro Martins e do quão bom ele seria para o Tricolor do Morumbi, né? Então, acho que tá novo ainda, 53 anos, todos os trabalhos dele tem essa marca, né, do protagonismo, né? O time dele joga sempre com muita coragem, com muito protagonismo, a busca da vitória incessante o tempo inteiro. Enfim, um técnico que faz com que os dois laterais subam ao mesmo tempo você não consegue ter ali a bola nas costas dos laterais, porque ele tem ali um esquema de fazer com que o zagueiro saiba proteger muito bem o lado sem desproteger o centro do campo, né? Aí há todo um treinamento específico que ele faz para que isso aconteça. Enfim, um técnico diferenciado, acho que seria um bom nome também para o São Paulo, né? No caso, um técnico mais difícil, né? Um nome agora bastante desconhecido de muitos aqui, mas é um cara que está fazendo um trabalho muito bom, já tem aí umas 4 temporadas, caso raro, de um técnico chileno, né, do Cobresal, o Gustavo Huerta. Há um bom tempo que eu falo desse técnico aqui do futebol brasileiro. O Huerta está no Cobresal até hoje porque ele quer, porque ele quis. Teve proposta de Católica, teve proposta de Colo-Colo, teve proposta de Laú de Chile, né? Ele não saiu porque ele queria ficar no Cobresal. Por quê? Porque tem um projeto no Cobresal que ele respeita muito, né? Só que o Huerta sempre falou: terminando a temporada, houver um convite, eu vou analisar. E é o caso agora, né? Então a gente tem aí um início de temporada, então acho que é o momento para fazer uma proposta para ele, né? É um técnico extremamente ofensivo, que gosta do desafio de fazer com que a sua equipe jogue de forma ofensiva, mesmo sem ter os jogadores ideais para isso, né? Porque ele constrói esses jogadores. Uma coisa é você ter um grande elenco num grande clube jogando de forma ofensiva. Outra coisa é você ter ali um elenco limitado tecnicamente, algo até que acontecer com o Argentinos Júnior, e o técnico consegue fazer com que esse elenco jogue de forma ofensiva. Aí é outra parada, né? Cobresal, um minúsculo time do Chile, jogando contra a Católica lá em Santiago, né?
E aí conseguindo jogar com mais posse de bola do que a Católica, jogando em Santiago do Chile contra a Laú de Chile, jogando com mais posse de bola, jogando contra o Colo-Colo e tendo mais posse de bola, mesmo fora de casa, é realmente espetacular. E é um tipo de posse de bola que funciona, não é aquela posse de bola ali sem nenhum sentido, né? Então é um técnico aí que precisa sim de um grande convite, de um clube brasileiro, acho que está sobrando no Chile e caberia muito bem aqui no Brasil. A Josa, mas ele é um técnico ainda, sem grandes, não treinou muitas equipes, não treinou porque não quis, né? Não treinou porque não quis. Agora é um técnico que tem mostrado aí uma capacidade enorme, gigantesca de, aí sim, né, utilizar o melhor dos seus jogadores, sejam eles jogadores bons ou jogadores limitados, porque o Cobresal, vamos combinar, né, não tem dinheiro pra nada, né? Jogadores que chegam lá são jogadores ali, né, que às vezes não servem pra nenhum time, né, teoricamente, e consegue jogar bem no Cobresal. Então é um técnico aí que vale a pena ficar de olho nele, porque ele tem um trabalho muito bacana em algumas temporadas e acho que mereceria ali uma chance aqui no futebol brasileiro, tá, gente? Também o esquema tático principal dele aí no caso é o 4-3-3, né? 4-3-3 muito ofensivo, né? Ultra ofensivo. Esses três jogadores de lado de campo às vezes se confundem com os três atacantes, né? Você percebe ali uma rotatividade enorme entre jogadores de meio e os jogadores do ataque, né? Você percebe às vezes a presença de lateral aí, enquanto o atacante volta para compor como se fosse um volante. É muita novidade para um time só, gente. Gustavo Oeto é um cara extremamente experiente, 66 anos de idade, ficou muito tempo estudando para ser técnico de futebol, tá? E até hoje é um grande estudioso, acho que valeria a pena esse técnico aqui no Brasil. Falar de um nome agora que muita gente que acompanha o futebol internacional sabe de quem eu estou falando, que é o Javi Gracia, né? Javi Gracia é aquele técnico que esteve no Leeds há pouco tempo atrás, técnico espanhol, né? Técnico de 53 anos, novo ainda, grandes ideias, muito, muito interessante, porque ele é ofensivo ao mesmo tempo, consegue trabalhar ali também esse jogo mais colaborativo, esse jogo mais de contragolpe, consegue fazer um trabalho legal, tanto quando a sua equipe é ofensiva, como também quando a sua equipe é mais defensiva. Ele é claramente um técnico de linha ofensiva, né? Mas ele consegue sim fazer com que a sua equipe, a depender da partida, jogue ali no campo de defesa, explorando o contragolpe, né? É um técnico de muita personalidade, um técnico que consegue ter essa linguagem com o jogador, essa linguagem do futebol, né? Do jogador de futebol. Ele consegue entender muito bem, consegue se comunicar, portanto, muito bem com o jogador vai a campo sabendo perfeitamente o que o técnico quer. Isso que eu tô falando parece uma brincadeira, mas não é, gente. Em geral, o jogador de futebol não entende muito o que o técnico pede pra ele, né? A gente acha que entende, mas não entende. Ele vai a campo sem entender nada do que o técnico pediu pra ele. Muitas vezes isso acontece sim. O Javi Gracia é um técnico que consegue eliminar esse problema aí, porque ele consegue fazer com que os caras entendam perfeitamente aquilo que ele pensa e que ele quer que a equipe faça em campo, tá? O 3-4-2-1 o esquema preferencial, mas ele consegue também mudar bastante esse esquema. Dentro da mesma partida, a gente percebe muitas mudanças. Daniel Garneiro, técnico do Libertad, tem contrato, se não me engano, até 2028 com o Libertad. Valeria a pena um convite, sim. Gosta de um 4-3-3 aí, que alterna entre um 4-3-3 ofensivo, um 4-3-3 ali de proteção, sobretudo ali ao setor de meio de campo, né, para que a bola não passe muito por ali. Um 4-3-3 que às vezes é extremamente defensivo, pautando ali notadamente o jogo do contragolpe. É um desses técnicos aí de modelo híbrido, né? Dos melhores que nós temos hoje na América, tá um bom tempo no Libertad. Acho que valeria a pena aqui também o São Paulo olhar para esse nome aí. Um técnico de muita personalidade, um técnico bravo, um técnico que gosta muito de conversa mole, um técnico que gosta de proteger muito o seu vestiário, um técnico que não... dirigente não fica muito no treinamento ali, porque ele levanta a voz mesmo, enfim. É um técnico que não gosta de muita conversa mole, né? Ele gosta de trabalhar. Ele é meio workaholic, né? Trabalha muito o tempo inteiro, tá trabalhando, tá pensando, tá estudando futebol. Acho que tá na hora já do Daniel Garneiro pintar aqui no futebol brasileiro. Ainda novo, 53 anos de idade. Agora, é impressionante como o Daniel Garneiro é o cara que é sério, né? É um cara que economiza palavras. Quando fala, sai de baixo. Aliás, nas entrevistas coletivas, isso também serve para os jornalistas desavisados aí, com aquelas perguntas bobas de sempre, né? Dois técnicos agora para finalizar aqui, que talvez possam surpreender vocês. O primeiro deles, um brasileiro, André Jardine. Começou muito bem no América. Eu nunca gostei do Jardine, confesso para vocês. Para mim sempre foi um técnico qualquer. Quando esteve ali na seleção ali de base também, para mim, era um porqueira. Agora é impressionante como ele melhorou, como ele evoluiu. Hoje é um técnico ofensivo. Nessa temporada do América foi muito bem. Tem contrato até o final do ano que vem com o América. Mas eu acho que poderia valer a pena aí sim um convite. Não é tão simples assim, mas acho que poderia sim o São Paulo olhar para essa possibilidade. Hoje é um
um técnico que trabalha esse jogo mais ofensivo, mas é uma ofensividade bastante interessante. Quando a equipe chega ali à frente da área do adversário, apresenta muitas variações no seu jogo. Não é um jogo pobre, não. É um jogo bastante interessante, com muitas variações, e também um jogo em que os seus atletas, quando perdem essa bola, parece que tem uma capacidade enorme ali de atacar os espaços defensivos nesse processo de recomposição, de tal sorte que o América não leva muitos gols. Acho que vale a pena olharmos para esse nome aí do André Jardine, que para mim hoje, pelo que fez no América nessa temporada, ele se candidata para ser um dos melhores técnicos brasileiros aí em pouco tempo, tá, gente? Para finalizar, um técnico francês, né, que consegue falar espanhol, então acho que tá tranquilo aí, um técnico que, aliás, né, gente, no mundo inteiro tem técnico que fala outra língua, isso nunca foi um problema, né? Só a gente que acha que no Brasil isso é um problema. O jogador brasileiro às vezes fala português, o jogador não entende, né? Então qual é a diferença do técnico falar francês e o jogador não entender? Então, Bruno Genesio, né? Ultra ofensivo aí, técnico de uma linha bielcista, guardiolista, né? Técnico que gosta de trabalhar esse jogo de posição, né? É um técnico muito estudioso, também, assim, visa o protagonismo da sua equipe, visa buscar vitória dentro e fora de casa. Ex-técnico do Rennes da França, né? Um técnico que, assim, muito acima da média, um técnico muito subestimado, né, e acho que merecia aqui uma chance no futebol brasileiro. A gente fala muito de técnicos portugueses aqui, né? Alguns deles são muito bons, outros nem tanto, mas começou ali uma supervalorização de técnicos portugueses. O Bruno Genesio, se fosse português, hoje seria um dos melhores técnicos aí do mundo, na opinião de muitos, né? Ofensivo, muito ofensivo, gosta de que os dois laterais se projetem ao ataque ao mesmo tempo, gosta que esse volante também faça essa ultrapassagem, chega à frente, ele compõe como se fosse um meio campista, um técnico nesse sentido que eu acho que também poderia ser válido um convite a ele. Temos mais um para finalizar, um bônus aqui, Paco Lopes. Bruno Genesio está livre no mercado, tá? Bruno Genesio está livre no mercado, Jardine tem contrato, como eu já falei para você, Garneiro tem contrato, Ravi Gracia está livre no mercado neste momento, tá, gente? Huerta pertence ao Cobressal, vai ficar ali um tempo mais. Pedro Martins está no Garrafa, tem contrato mais 2 anos. Subeldia está livre no mercado. E quem está livre no mercado também, para finalizar, Paco Lopes, gente, técnico que foi técnico do Levante, foi técnico do Villarreal e de outros times espanhóis. É um técnico que alinha esse jogo aí, é mais ou menos como se fosse o Zubeldia, né? O time ataca quando precisa, o time defende quando precisa. Quando defende, sabe muito bem o que está fazendo, quando ataca também sabe muito o que fazer. Um técnico que, assim, gasta muito tempo nos treinamentos, nesse caso lembra bastante o Pedro Caixinha, né? O jogador se escala nos treinamentos, por aquilo que ele faz nos treinamentos. O treinamento dele é uma preparação para o jogo, mas em muitos casos é até mais importante o desempenho do jogador nos treinos do que propriamente na partida. Cobra muito do jogador, né? Ao mesmo tempo é um técnico que também gera uma proteção no vestiário, então aquelas confusões todas não chegam no vestiário, o jogador tem toda uma tranquilidade para jogar, é um técnico de personalidade que consegue proteger, legitimar o trabalho dos jovens da base quando eles sobem, né? Ele banca o jogador da base, ele sabe trabalhar com o jogador da base também. Então, nesse sentido, para mim, o Paco Lopes poderia ser um técnico interessante para o São Paulo. Está livre no mercado hoje, então é só chegar, fazer uma proposta e trazer. E aí, meu irmão, é isso aí, né? Tem muito nome aí, muitas opções aí. Eu entreguei 8 opções para vocês aqui. Vale a pena aí o São Paulo olhar para alguma delas aí, porque, sinceramente, se o Dorival for para a seleção, o São Paulo estaria muito bem servido se trouxesse qualquer um desses técnicos que eu falei aqui nessa lista, tá bom, gente? É isso, muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste enorme, longo vídeo até o final.